graça e paz ao vosso coração e ao vosso lar, amém? Sejam bem-vindos no canal Teologando a Palavra com o irmão Daniel Júnior. Irmãos, se inscrevam no canal para receber sempre o link dos vídeos do nosso canal. Também compartilhem e curtam o nosso canal, amém? O primeiro vídeo nosso, irmão, aqui do Teologando a Palavra, eu está falando de um assunto interessante, um assunto que nós temos que, assim, há muito tempo não se vejo pregando na igreja, que é a evidência da existência de Cristo. Como o nosso vídeo é curto, é pequeno, e é um pouco mais teológico para nós aprendermos, eu vou estar fazendo essa aula em 3 vídeos, tá bom? Em 3 sexta-feiras. Hoje nós vamos falar da evidências da existência de Cristo, parte 1, a manifestação do poder de Deus. E por que a manifestação do poder de Deus? Porque através da manifestação do poder de Deus, se vem a evidência concreta da existência de Deus. E nós vamos começar a base teológica aplicada dentro da palavra no livro de Gênesis. E durante o estudo vocês vão compreender. No capítulo 7 de Gênesis é onde começa a manifestação do poder de Deus aos olhos humanos. Por quê? Porque do capítulo 7 para trás, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 6, Deus exatamente se manifesta quando ele falava direto com os teus servos. Que nem ele falou com Abel quando ele recebeu a oferta, o sacrifício de Abel. Ele falou com Noé anunciando que ia enviar o dilúvio. Noé crê que é Deus falando com ele. E assim ele faz a arca conforme a ordenança de Deus. Mas a partir do capítulo 7 nós começamos a ver a manifestação do poder de Deus. No capítulo 7 diz assim, no capítulo 7 do livro de Gênesis: Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Ou seja, ele era um homem íntegro, reto e tinha comunhão com Deus. Agora no versículo 15 diz assim: Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2, entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor Deus fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias, a água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. Aqui no versículo 17 a gente já vê a manifestação do poder de Deus. Assim Deus, aos olhos de Noé, ele manifesta o seu poder, ele cumpre a promessa que ele fez diretamente para Noé, que é derramar o dilúvio, e assim Noé vê a manifestação do poder de Deus. Assim ele tem a manifestação como uma resposta para a vida dele do quê? Da existência de Deus. Agora no livro de Êxodo, mais uma base bíblica, capítulo 4 do livro de Êxodo, diz assim: Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor Deus perguntou: O que é isso que você tem na mão? Um bastão. Ou em algumas outras traduções da Bíblia, o cajado. E respondeu Moisés: Deus disse: Jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra. Ou seja, aqui Deus manifesta o seu poder diante de Moisés. Ele vai pela primeira vez falar com Moisés na sarça ardente, que Deus tinha um chamado na vida dele para ele ser o libertador do povo de Israel, que Deus já tinha uma promessa para esta nação, que era uma promessa que vinha desde os patriarcas de Abraão, de Isaac e Jacó, que Deus fala que a grande ia ser a descendência de Abraão. Deus fala diretamente para Abraão, e Deus ouve o clamor do povo de Israel, dessa geração que estava sendo cativa, oprimido lá no deserto, lá no Egito. E esse povo clama ao Senhor Deus, porque eles não conheciam a Deus, eles apenas ouviam falar de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim, como Deus tinha uma promessa para essa nação, e ouve o clamor de Deus, e lembra da promessa que ele fez para o pai Abraão, aqui Deus vai até Moisés, escolhe Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Mas Deus aqui manifesta o seu poder aos olhos de Moisés, através do cajado, tornando o cajado em serpente, para Moisés ter uma convicção que Deus ia acompanhar ele
até o Egito, que Deus está com ele no Egito e que Deus ia manifestar sua autoridade e poder. Aí Moisés ele passa a ter a evidência da existência de Deus e sabe que Deus está com ele em autoridade e em poder. Agora no capítulo 4, versículo 30, diz assim: Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez milagres diante do povo. Ou seja, Moisés fez o milagre diante do povo. Moisés lança o seu cajado no chão, o seu cajado vira serpente. Assim, o povo passa a ver que Deus ouviu o seu clamor e o povo passa a ver a manifestação do poder de Deus. E assim diz no versículo 31, todos acreditaram e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Ou seja, eles viram a manifestação do poder de Deus, viu que Deus se lembrou deles, viu que Deus enviou Moisés como resposta do clamor do povo, que ia tirar o povo da dura serviço da escravidão que o Egito estava impondo sobre eles, e assim Deus manifesta o seu poder, e assim o povo de Israel passa a ter a evidência da existência de Deus. Agora, irmãos, assim Deus manifesta o seu poder também derramando as pragas no Egito. E assim o povo de Israel vê as manifestações do poder de Deus também através das pragas. Assim eles têm a manifestação do poder de Deus aos olhos deles, e assim eles passam a ver que Deus realmente existia, porque eles têm a manifestação diante dos olhos deles. E quando Deus abre o deserto, eles também têm a manifestação do poder de Deus. E no deserto, durante os 40 anos, Deus guia aquele povo, através do maná Deus sustenta o povo de Israel, através da sombra que Deus envia, aquela sombra é sobre a congregação de Israel, para assim não permitir que ele sofresse com o calor do deserto. Assim Deus mostra a segurança das mãos dele diante do povo. Quando Deus fenda a rocha no meio para sair água, para matar a sede do povo. Assim, nessas manifestações no deserto, Deus mostra para o povo que ele era com Israel, que ele era um Deus que se manifestava em poder e autoridade. Assim, nos 40 anos do deserto, Israel tem a evidência da existência de Deus. Agora, no tempo da graça, como assim nós vemos que a manifestação do poder de Deus, biblicamente, prova a existência de Deus, como nós podemos ver no tempo da graça hoje a evidência da existência de Deus? Como nós podemos até tirar uma base bíblica, de onde que a gente podemos olhar e ver a evidência da existência de Deus? Se uma pessoa chegar para você e perguntar, me prova que Deus existe. No capítulo 19 do livro de Salmos, versículo 1, Deus até nos dá essa resposta usando o salmista Davi. Algo para nós nessa geração no tempo da graça. Capítulo 19 do livro de Salmos, o salmista Davi relata: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Na tradução da Almeida Revista Atualizada vai estar assim: os céus manifestam o poder da tua glória e os firmamentos anunciam a manifestação das tuas obras de tuas mãos. Aqui o salmista Davi mostra que quando ele olha para os céus, ele vê a glória de Deus e que os firmamentos revela a manifestação da obra das suas mãos. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, nós vemos ali o relato da criação dos céus e da terra, que Deus criou os céus e a terra, Deus fez o mar, colocou assim os peixes para o mar, Deus fez as aves e deu os céus para as aves, Deus fez os animais selváticos, Deus fez os animais domésticos. Nós podemos ver que as plantações, ele nos beneficiam através dos cereais, das verduras, dos legumes. Vemos que as árvores frutíferas também, através das árvores frutíferas, nós assim obtemos alimento para nós. E podemos ver, irmãos, que quando nós olhamos em volta de nós, tudo se concretiza e tudo se harmoniza e tudo assim se confirma, igual está no capítulo 1 de Gênesis. Quando nós olhamos para os céus, nós podemos ver a glória de Deus. Quando nós vemos a chuva caindo na seara, faz brotar da terra
os cereais, as verduras, os legumes, faz brotar das árvores frutíferas os frutos, tudo para o nosso alimento, tudo para o nosso benefício. Assim, irmão, nós podemos ver como tudo se confirma e vemos que tudo se harmoniza e tudo se completa e tudo se torna perfeito. Que a criação mostra que tudo é perfeito e tudo se harmoniza. E para tudo se completar, para tudo se harmonizar e tudo ser perfeito, é porque tem que ter um ser superior, grandioso e perfeito para ter criado os céus e a terra com perfeição. Assim, irmãos, eu creio, como o salmista Davi disse no capítulo 19, e eu creio e eu entendo que a própria natureza, ele evangeliza a Deus, ele prega a Deus, ele anuncia as obras da manifestação do poder de Deus, ele revela a Deus. Assim, eu creio que quando eu coloco meu joelho no chão, a boca no pó, eu posso falar com o Pai, eu posso olhar para o céu e ver a glória de Deus. E, irmãos, se você crê no capítulo 19, que os firmamentos dos céus e da terra, que a natureza, ele dá evidência da existência de Deus, eu queria deixar para vocês o capítulo 34 de Salmos e o versículo 3 diz assim: Anuncie comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor Deus. Se realmente você crê no Deus que criou os céus e a terra, anuncie a grandeza dele, expõe esta fé, anuncia esta fé, proclama esta fé que você tem no Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E para encerrar esse pequeno estudo, para você que está abatido, que acha neste momento de calamidade, que Deus esqueceu de você, que Deus não olha para você, eu tenho uma pequena palavrinha para você. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre as margens das águas. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas. No momento, irmão, de calamidade, quando estiver passando por tribulação, de tristeza, estiver cansado, abatido, ajoelha-se no quarto com seu joelho no chão, olha para o céu com fé em Deus e pede que Ele derrame o seu Espírito Santo para confortar, para trazer paz e alegria e te ajudar a não enfraquecer, mas te ajudar a te levantar para você continuar firme na esperança em Cristo Jesus. Você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele responde àqueles que o clamam, e aqueles que invocam a tua presença, ele se manifesta. Assim podemos entender nesta palavra, que o Espírito Santo, ele manifesta a presença de Deus, e podemos sentir Deus, e quando olhamos em volta de nós, para os céus e para a natureza, podemos assim ver as evidências da existência de Deus. Deus existe, Ele é comigo e é contigo. Assim fique com esse pequeno estudo, medite na sua casa, busque dentro da palavra, pelo intermédio do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus vai trazer a compreensão para você. Até assim um próximo estudo a respeito desse tema, evidências da existência de Cristo, na próxima sexta, às 10, no programa Canal do Evangelho da Verdade, com o quadro Teologando a Palavra com o irmão Daniel. Quem rouba